Olá, seja bem-vindo a mais uma leitura dos Cânticos das Romagens. Hoje leremos o Salmo de número 130. E ao iniciarmos a leitura deste Salmo, o Salmo 130, nós também vamos galgar mais um patamar em nossa leitura da caminhada do peregrino. O Stephen Cowing diz que os primeiros 5 falam de um estágio de purificação. Os 5 seguintes, que são os 125 até os 129, fala de um estágio de iluminação. E agora, a partir do 130, estendendo-se até o 134, fala de glorificação. Cowing está usando uma terminologia própria de Agostinho. E glorificação é sinônimo de santificação. Para Agostinho, a santificação é um ato e também um processo, no sentido em que, na medida em que crescemos em santidade, Deus faz com que a glória dele se manifeste em nós, a vida de Cristo, e ele chama então aquilo que nós costumeiramente chamamos de santificação de glorificação. O Salmo 130 diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Muito bem, este salmo e os demais são salmos de maturidade. O salmista, ele está participando ali da atividade festiva e ele percebe que está crescendo. A sua vida espiritual, se assim pudéssemos classificá-la, entendê-la, mas a sua vida piedosa, a sua vida com Deus, ela está fluente. Não é mais algo forçoso, algo que precise você constantemente estar dando aquela atenção como se fosse uma retomada. Pelo contrário, ele entende que a vida dele já é como um rio que flui. E aqui, ele se encontra no momento em que ele tem uma percepção de si diante de Deus. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Quando eu leio esta frase, eu me lembro de Jonas. Jonas é o que vivenciou, no sentido pleno, esta palavra. Ele clama ao Senhor das profundezas. Mas aqui o salmista fala de uma realidade existencial. Não é uma questão local, geográfica. Ele não está num vale profundo ou coisa dessa natureza. Mas ele percebe que na medida em que nós nos aproximamos de Deus, nós passamos a ter uma consciência de nós mesmos, que nos leva a perceber quão profundo o nosso coração se enraizou no pecado. Porque o que ele vai clamar ao Senhor aqui é para que Deus tenha misericórdia dele e não o trate segundo os seus pecados. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, as iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Uma das tônicas das festividades é exatamente realçar que Deus aceita o seu povo, apesar dos seus pecados, apesar das suas rebeldias. A festa dos tabernáculos lembrava constantemente como Israel provocou ao Senhor no deserto, e ainda assim o Senhor teve misericórdia deles e permitiu que a geração seguinte entrasse na terra prometida. E ele está constantemente lembrando disso. A Páscoa faz lembrar exatamente essa questão que a redenção de Israel
É uma redenção onde os méritos não estão em Israel, mas na misericórdia de Deus. No fato de que Deus, apesar de nós sermos pecadores, Ele nos aceita, Ele nos recebe. Todo o sistema sacrificial que ele via estar em pleno funcionamento durante as festas, fazia clara alusão ao fato de que Deus está disposto a perdoar o pecador. O que é interessante é que ele está num processo de crescimento espiritual, de consciência de quem é Deus, de quem é Ele, do mundo que o cerca, e de como ele se relaciona com Deus, consigo mesmo, com o próximo, com o mundo que o rodeia. E nessa gama de consciências, uma das consciências que ele tem é de sua própria realidade espiritual. E por incrível que pareça, cada vez que ele cresce mais ele se sente indigno, mais ele se sente pecador. Jonathan Edwards observa que uma das consciências da pessoa que tem uma experiência genuína com Deus é que ele tem mais consciência da sua pecaminosidade do que de seu crescimento em graça. Ou seja, ele não tem aquela ideia de eu estou crescendo, eu estou muito bem. Pelo contrário, ele passa a perceber que o pecado que há nele é tão sutil, tão profundo, tão enraizado, que ele entende que aquilo é algo que o incomoda quando está na presença de Deus. E a presença de Deus, que é luz, lança luz sobre as trevas do coração do salmista. E ele diz: Senhor, se observar a iniquidade, quem subsistirá? Ele tem consciência de que a permanência dele na presença de Deus é algo que é fruto da graça e da misericórdia de Deus. Deus tem o perdão e Ele perdoa para que aqueles que por Ele são perdoados também o temam. O versículo 5 e 6, a primeira parte, ele diz: aguarda o Senhor, a minha alma aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Aqui ele fala sobre um paradoxo que é bastante observado quando se fala sobre espiritualidade cristã, e a espiritualidade judaica também nesse sentido. Quanto mais o peregrino experimenta de Deus, mais o peregrino quer experimentar Deus. Ele tem sede de Deus. A sede da alma, ela não é saciada em nada que não seja o próprio Deus. Ninguém satisfaz a sede da alma. É nesse sentido que Agostinho diz que Deus nos fez para Ele, nossa alma não encontrará descanso senão nele. O salmista, no Salmo 84, ele, pelo jeito privado da presença de Deus, ou do poder ir ao templo, ele diz: a minha alma anseia por Deus, a minha alma suspira por Deus, eu desejo Deus constantemente. E esse desejo, na medida que você vai crescendo espiritualmente, ele aumenta. E este é um dos sinais apresentados por Jonathan Edwards em sua obra clássica As Afeições Religiosas, dizendo que aquele que tem uma experiência genuína com Deus, deseja Deus, tem de Deus, e quanto mais tem de Deus, mais deseja Deus. Ele tem sede de Deus. É uma alma peregrina, uma alma que passando por aqui, não encontra aqui nada que possa satisfazê-la, porque ela foi criada por Deus para Deus, e somente em Deus encontrará a sua verdadeira satisfação, a realização do desejo do seu coração. E ele faz uma figura de linguagem dizendo: mais do que guardas desejam o amanhecer, terminar o seu ciclo, o seu trabalho, sua responsabilidade, assim minha alma anseia por Deus. Ele aconselha Israel: mais que os guardas, também Israel, espere no Senhor. Esse esperar no Senhor é aquilo que a alma sedenta faz. Ela espera o mover de Deus. Espera que Deus se mova em seu favor. Não é uma questão aqui de uma alma aflita que busca algo que não sabe o que está buscando ou que tem frustrações.
Pelo contrário, é uma alma que encontra prazer em Deus, mas quer mais de Deus, e sabe que pode descansar em Deus, que Deus estará sempre disponível, sempre que buscado, será encontrado. Então ele pode falar da experiência dele e aconselhar Israel dizendo: faça como eu faço, espera no Senhor. Espera nele por quê? Porque nele há misericórdia e copiosa redenção. Ele tem experiência disso. Ele já experimentou que Deus é misericordioso, a sua alma foi redimida por Deus, e ele entende que aquela experiência dele é uma experiência que Deus deseja que toda a nação tenha, que a nação experimente esta grande redenção que há em Deus. É Ele, Deus, quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Como nós podemos ver, o Salmo começa um tanto melancólico, dizendo: das profundezas a ti clamo, ó Senhor, escuta a minha voz, porque ele tem consciência de que ele necessita da graça e da misericórdia de Deus. Mas uma vez tendo sido alvo dessa graça e dessa misericórdia, ele é capaz de, depois de ter essa experiência, aconselhar que Israel confie também na misericórdia, na redenção que Deus tem para o seu povo. E ele termina esse salmo de uma maneira mais elevada, em notas altas, dizendo: confia, Israel, no Senhor. Ele é misericordioso, ele é o teu redentor e é ele quem redime você de todos os seus pecados. Essa consciência, essa maturidade, nós encontramos naqueles cuja alma é peregrina, como disse o salmista no Salmo 84. Aquele que vai de força em força, cada um apresenta-se diante de Deus, o qual, passando por um vale árido, faz dele um manancial. Que Deus assim abençoe também.